E ainda, em Luiz Correia, todos os anos a população deste município enfrenta dificuldades com as áreas alagadas e os buracos nas vias causados pelas chuvas e nesse período do ano. Uma realidade difícil que incomoda aqueles que estão de passagem, mas, sobretudo, os moradores e comerciantes das regiões mais afetadas. Vamos acompanhar. As chuvas são essenciais para fertilizar a terra, mas na zona urbana apresenta seus desafios, como buracos que se tornam armadilhas encobertas pelas águas acumuladas. No município de Luiz Correia, a Avenida Piauí apresenta alguns trechos problemáticos, com alagamentos e buracos. É preciso que os condutores deem a vez para os outros, pois a via está comprometida. Aí é ruim também pra gente passar aí pode ter até um acidente também, né? É ruim. Aí tem que parar pra gente passar, aí o carro também para. Aí a gente tem que passar tranquilo, né? Pra não ter um acidente aí também. Aí esse buraco aí podia botar até um pauzinho, né? Que era pra saber onde é o buraco. É que é meio ruim. E essa água também, a gente não vê também o buraco. Aí fica ruim pra gente. A situação de alagamentos e buracos também atrapalha o comércio local, numa das vias mais movimentadas do município de Luiz Correia. A região requer melhor infraestrutura, pois o problema é recorrente. Toda vez que chove, a situação é essa mesma que vocês estão vendo, certo? Por incrível que pareça, a nossa cidade ela não tem uma rede de esgoto. Agora, com a construção do posto, que é aqui na esquina, esse posto de gasolina, aí teve a areia que botaram o barro justamente para subir mais, né? Aí o que é que aconteceu? Como era uma lagoa, aí agora está vindo para cá, porque a gente não tem uma rede de esgoto, porque se a gente tivesse uma rede de esgoto na cidade, não tinha essa situação aqui que vocês estão vendo. Quando o cliente vem, ele estaciona o carro do outro lado, que tem menos água, ou então desse outro lado aqui. Aí eles estacionam, descem e vão caminhando. Porque realmente, às vezes o carro bate, às vezes tem um buraco, entendeu? Mas justamente é só isso aqui, toda vez no inverno acontece isso aqui. O trecho entre a rua Joaquim Serra e Pedro Ivo, no centro de Luiz Correia, compreende ao acesso aos serviços de saúde, como o Hospital Nossa Senhora da Conceição e o Centro de Especialidades Odontológicas, mas ficam muito alagadas e de difícil acesso por estas vias. São problemas recorrentes de ausência do escoamento da água e dificultam a acessibilidade. Pois é, Viviane, a gente observa o tamanho do desafio. Claro que se choveu, certamente há esse acúmulo de água nas vias. Mas agora o que a gente observa é o que torna a situação mais difícil para esses condutores são as deficiências na infraestrutura, como os buracos, por exemplo, que viram armadilhas, que tornam a situação mais difícil para quem vem trafegando ali passa pelo município de Cajueiro da Praia, vem para Luiz Correia, tem que chegar aqui a Parnaíba, e o contrário também é verdadeiro. A gente observa que aquele veículo ele fez um retorno, né, de iluminação, e mesmo assim ele caiu num buraco. Ele desviou de um buraco, mas tinha outro ali aguardando lá na frente por conta dessa quantidade de água. E não se dá para ver, não é possível ver esses buracos que viram armadilha, como você acompanha, uma situação bastante desafiadora. E olha que é num trecho onde há uma significativa quantidade de estabelecimentos comerciais, né, de pessoas fazendo essa travessia, uma situação desafiadora. Creio, Viviane, até para você que passa por lá praticamente todos os dias. Sim, Daniel, sem dúvida, muito desafiador. Esse trecho aí que a reportagem mostra é o principal centro comercial, digamos ali, de Luiz Correia. Muitos comércios, inclusive comércios ali que mexem com alimentos, frigoríficos, peixarias, enfim. E é uma situação difícil para esses trabalhadores nesse momento, porque isso afasta, inclusive, os clientes, como relatou ali a entrevistada. Além disso, fica esse prejuízo aí para a população que se vê colocando os seus veículos e a própria vida ali em risco, de repente podendo cair em um buraco que a água está cobrindo, porque você passa e não consegue ver. É difícil para quem está de carro, você imagina ir para o pedestre ou para o ciclista, para o motociclista,
se torna ainda mais arriscado, porque a gente não consegue realmente visualizar o que é que está acontecendo, o que tem ali embaixo de buracos. E é uma realidade que você vê, se passa por vários trechos do município de Luiz Correia. A sensação que dá, Daniel, é que a cidade cresceu realmente de uma forma desordenada, encobrindo lagoas, enfim, regiões alagadiças que estavam ali anteriormente, e que a água, ela procura o seu caminho de volta, né, de retorno. E aí no momento da chuva é exatamente a hora quando ela surge aí e causa todos esses transtornos todos os anos. Esse é um movimento já que acontece ali em Luiz Correia, inclusive há alguns anos, ano passado, a exemplo, foi decretado estado de calamidade pública por conta desses alagamentos. A prefeitura tenta algumas medidas, colocando aqueles carros com bomba para sugar a água, mas a verdade é que o volume de água nesse período é muito grande e o terreno por si só já é alagadiço. Então tudo isso acaba piorando ali essa situação. E diante de toda essa consternação que a gente vê dos moradores ali, do pessoal que precisa passar, trafegar ali, realmente a gente fica questionando que planos, né, que medidas poderiam ser adotadas em definitivo para tentar resolver esse problema aí que Luiz Correia vive anualmente com esses pontos de alagamento. Porque, além disso, Daniel, desses transtornos com os buracos, com a água invadindo os comércios, as casas, a gente sabe também que esse período tem a questão dessas doenças que se aproveitam desse momento de água acumulada, como é o exemplo da dengue, né, do próprio mosquito Aedes aegypti, que fica assim acumulado nesses pontos de água, e aí isso acaba alastrando aí ainda mais essas arboviroses, como assim são conhecidas, afetando a população também por esse lado aí da questão da saúde mesmo. E é uma preocupação que fica para a população, sem dúvida, que acaba fazendo suas reclamações com justiça. A gente está aqui para demonstrar e ficamos aí sempre na torcida e abertos, inclusive, para que, caso a prefeitura esteja pensando alguma medida, algo para resolver essa situação, né, que possa nos informar e entrar em contato para que a gente consiga dar esse retorno para os moradores ali de Luiz Correia, nessa região central que tanto tem sido afetado com essa realidade. E diante desse caso que você fala dos aspectos da saúde pública, né, diante dessas doenças sazonais que nós conhecemos, ainda o hospital Nossa Senhora da Conceição fica ali numa situação bem difícil por conta da água que toma de conta ali da frente do hospital, naquele trecho que você pôde ver na reportagem, e isso torna a situação mais complicada porque também a acessibilidade fica difícil. Enquanto nós fomos, já tinha passado a chuva há um bom tempo, isso era por volta das 10h15, era 10h15 mais ou menos, e a chuva tinha acontecido durante a noite, né? Então passou uma parte da madrugada e a parte do dia ali a água já escoando e também evaporando, o que reduziu bastante, mas segundo os moradores fica numa situação muito difícil, e mesmo que as pessoas procurem uma via alternativa também, esta via alternativa está alagada. Então é a estrutura da cidade que tem essa condição, né, de absorver essa água e represá-la por conta da própria condição da natureza do local, que é muito próximo à praia. Então são, como você colocou, são lagos, são regiões que foram ali ocupadas por moradores, e a consequência nós vemos aí que é o grande desafio nesse período chuvoso das pessoas que fazem a condução dos veículos, como aqueles também que caminham e buscam serviços tidos para os cidadãos ali em Luiz Correia. Torcemos que isso melhore com projetos ou atividades que sejam pensadas a longo prazo como solução.